a professora Emília Rodrigues Araújo. A sessão será gravada, portanto, já receberam essa notificação. A professora Emília Araújo, farei só uma breve nota biográfica. Socióloga, professora associada com agregação no Departamento de Sociologia do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, investigadora no Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade e investigadora colaboradora no Socius SG. Leciona na área de metodologias, cultura e tecnociência e tem desenvolvido trabalho de investigação no âmbito da sociologia do tempo, mobilidades e ciência. Foi investigadora responsável no projeto Mobis Science, trajetória de investigadores portugueses e circulação do conhecimento, e tem participado em vários projetos de investigação relacionados com a cultura, ciência e tecnologia. É membro da Associação Portuguesa de Sociologia e da IAMCR, dinamiza a Associação Portuguesa de Estudos do Tempo e Sociedade. Atualmente integra ainda o grupo de investigação AIDA, ou AIDA, Inteligência Artificial e Algoritmos, e a equipa do projeto NBS Infra, dedicada à procura por soluções baseadas na natureza, envolvimento social e políticas para o futuro. Penso que não tenha cometido nenhum equívoco ou erro, professora. Em todo caso, é sempre uma nota brevíssima. Bom, passar-lhe a palavra para discorrer um bocadinho e depois abrimos o debate numa fase final, também para gerar aqui algum diálogo em torno de um tema que é de facto muito interessante e que tem a ver com a sociologia do tempo. Bom, muito obrigada, Tiago, pelas palavras. Em relação ao que disse, e só por uma questão mesmo de precisão, é que À a vontade. pertença às associações internacionais exigem ahm, ahm, a membership, não é? Exigem a inscrição e eu neste momento não tenho já inscrição na IMCR. É só mesmo uma precisão, está bem? Porque só é mesmo uma precisão. Bom, muito obrigada pelas palavras, muito obrigada pelo convite. De facto, trabalho há bastante tempo, talvez 20 anos, ando à volta das questões do tempo e da temporalidade, e é um prazer partilhar convosco esta área de conhecimento e falarmos um pouco também do que podem ser temas. Que eventualmente podem ser investigados de uma forma mais aprofundada e também com a vossa participação. Portanto, de facto, eu vou tentar não me estender em relação ao tempo, Tiago, porque eu agora perco aqui, de facto, a noção do tempo, no caso concreto, para esta apresentação. E nestas temáticas, e pela experiência que tenho, o interesse é mesmo depois podermos discutir propostas, sugestões. Bom, a conversa que vem a seguir, para mim, é sempre de facto muito, muito importante. Então, o tema proposto e foi proposto no próprio convite, e daí eu dizer agradeço mesmo muito, porque é a sinalização da importância desse tema, porque por vezes nós temos até dificuldade em constituir grupos de trabalho e conduzir estudantes para estas temáticas, porque tudo parece de facto muito óbvio, não é? Falar de tempo e de temporalidade parece muito óbvio e há alguma dificuldade no aprofundamento dessas temáticas. Mas de facto não é assim, nós temos. Já vamos ver durante a apresentação, mas de uma forma assim muito breve, nós temos um grupo na Associação Espanhola de Sociologia, nós temos um grupo específico dedicado à sociologia do tempo. Temos dentro dos estudos, dentro da Associação Internacional de Sociologia, temos um grupo que se dedica ao estudo do futuro.
Temos na Universidade Central do México, temos um grupo que se dedica justamente ao seminário permanente, mas de facto é uma associação financiada pela própria instituição, que é dedicada ao estudo social do tempo, abrangendo aqui diversas áreas, não só a sociologia. De facto, nós em Portugal estas questões ainda demoram a ser. Temos os grupos que trabalham sobre os usos do tempo, que essa é uma outra variante importante, mas assim de uma forma mais consolidada, ainda não chegamos aí do ponto de vista daquilo que é a representação desta temática na própria Associação Portuguesa de Sociologia, por exemplo. Bom, eu vou tentar focar então aqui de quatro pontos principais, continuar a falar aqui sobre a relevância do tempo, falar um pouco da importância da cultura e sociedade para percebermos melhor o que é esta relevância social do tempo, falar também da importância da tecnociência, inevitável, e alguns temas emergentes, inclusivamente a própria temática que está aqui sob este chapéu da política de tempos. Bom, em relação à relevância do tempo, do ponto de vista das ciências sociais e agora, em particular, do ponto de vista da sociologia, esta é uma declaração seminal, estrutural e importantíssima, que é esta ideia de que o tempo é uma construção social. Portanto, ela é o resultado de decisões que são tomadas ao nível pelas pessoas, ao nível coletivamente, normalmente, portanto, ela é o resultado de uma construção social. Não estamos, claramente, não estamos a falar do tempo físico, estamos a falar do tempo social e então porque é que trabalhamos com este conceito na sociologia e nas ciências sociais. Esta é uma imagem do Parque da Ponte, aqui em Braga, e olhando para esta imagem, nós temos imediatamente uma ideia de qual é o tempo que se passa e que podemos passar neste espaço, e estando no próprio espaço, nós temos também infraestruturas que nos vão conduzir para uma paisagem, no fundo, que nos vão conduzir para um determinado sentido do tempo e para um determinado ritmo do tempo. Se eu tivesse aqui a imagem de um edifício, eventualmente de um edifício que concebemos, não é, como sendo uma imagem que traduza, por exemplo, um edifício de uma fábrica, pois teríamos outra ideia, formaríamos aqui um outro conceito à volta do tempo, que é assinalado por essa imagem. Mas poderíamos ter também uma imagem dos sinos ou uma imagem de uma sirene. Portanto, nós, de facto, a ideia fundamental, então, e o que é que se estuda na sociologia do tempo, é esta dimensão social do tempo, o tempo como uma construção social. O que é que está em causa? Está a construção do valor do tempo, a construção e a determinação das quantidades de tempo que são necessárias para cada atividade e também as expectativas, não é? A forma como nos relacionamos com o tempo, do ponto de vista das expectativas. As sociedades, as culturas variam a este respeito. O que é que se exige, socialmente dito, de uma pessoa conforme a idade que ela tem. Portanto, tudo isto são graus diversos, em graus diversos, em escalas diversas, tudo isto diz respeito a esta ideia de que o tempo é uma construção social, o que é uma boa notícia para os sociólogos, para os cientistas sociais, porque isso significa que quando estamos a falar de todas estas dimensões do tempo, que vamos falar aqui um pouco, né, horários, os calendários, os horários, os timings para cada atividade, a boa notícia é que tudo isso então pode facilmente ser alterado, dependendo das decisões, que são normalmente então decisões políticas. E é assim que também vamos terminar esta apresentação. Para compreendermos de uma forma mais pragmática como se estuda o tempo, e aí está
o tempo climatérico, mas sem dúvida que também tem a ver. Há desafios muito importantes que se relacionam com as mudanças climáticas, já vamos falar. Mas, portanto, não é desse tempo e também não é do tempo físico, necessariamente que estamos a falar, embora tenha a ver. Mas como é que nós estudamos então esse tempo social? Há várias perspectivas. Uma delas é deste nosso colega, o Raymond Ramos Torre, que justamente diz: bom, nós não podemos analisar o tempo social só numa perspectiva, precisamos, do ponto de vista sociológico e do ponto de vista das ciências sociais, entender várias dimensões do tempo em simultâneo. Justamente, por exemplo, quando falamos de trajetória ou quando falamos de ocupação do tempo, temos necessariamente que ter em conta estas várias camadas, embora possamos debruçar-nos apenas sobre uma. E é muito interessante este ponto de vista que ele apresenta, que é, no fundo, diz respeito à divisão do tempo em quatro metáforas. O tempo recurso, o tempo que tem um valor económico, e este é o fundamental para a sociologia, em concreto. O recurso, portanto, o tempo é um recurso que vamos alocar conforme diversas variáveis, inclusivamente o próprio valor do tempo, dos conteúdos, portanto, que esse tempo acomoda, o tempo contexto, que diz respeito a tudo aquilo que é, no fundo, exatamente o contexto, as organizações, a região, o país, e que produz várias normas temporais que condicionam a ação individual e a ação dos grupos. O tempo horizonte, necessariamente, o horizonte diz respeito tanto ao passado como ao presente como ao futuro, e nós sabemos que, até conforme a época histórica, vamos nos relacionando, e conforme a idade, de forma distinta e conforme a classe, aliás, classe social, vamos relacionando-nos diferentemente com o passado, o presente e o futuro. E quando digo relacionar, quero dizer recordar, quero dizer orientar, e inclusivamente a psicologia, por exemplo, esta é uma das dimensões que a psicologia trabalha muito. Quando faz, quer na orientação, quer na investigação. Mas, portanto, isto também é importante do ponto de vista sociológico. E depois temos, finalmente, diria, o corpo. O corpo não diz respeito, claro está, apenas ao corpo humano, mas sem dúvida que é o corpo humano também, mas estamos a falar do corpo em geral, seres vivos, seres não vivos, que têm um determinado tempo e uma determinada temporalidade. É claro que para a sociologia, como dizia há pouco, é muito importante essa dimensão do corpo humano, porque muito do que acontece ao nível do tempo-contexto e do tempo-horizonte, mas particularmente do tempo-contexto, no tempo organizacional, por exemplo, reflete-se, sem dúvida e primeiramente no tempo-corpo. Mas por isso, se formos para a área do direito, o direito é fundamentalmente uma área que trabalha com o tempo. A sanção traduz-se no tempo e esse tempo tem uma influência, um impacto direto, no tempo-corpo. Claro que depois se expande para a área social, mas em particular para o tempo-corpo, que é a privação da liberdade, portanto, dos movimentos, e essa necessidade, não é, de pagar o crime em tempo, basicamente. Portanto, assim de uma forma bastante mais coloquial, digamos assim, e há um antropólogo que é muito citado e que recomendo para quem começa a trabalhar sobre estes temas, que é o Eduard Hall, que escreve dois livros muito interessantes sobre a proxémica, não é? Sobre a importância do espaço e também sobre a importância do tempo. E um deles, aliás, chama-se justamente a dimensão silenciosa. Basicamente, o que nós dizemos, o tempo está lá, é importantíssimo para dizer algo sobre nós, sobre como estamos, sobre o que nos sentimos, sobre quem somos, mas dificilmente a exteriorizamos ou dificilmente a explicitamos.
Portanto, o trabalho da sociologia muitas vezes é mesmo este, o de explicitar o que está subjacente às práticas, e no que diz respeito, em concreto, a esta experiência do tempo-recurso, do tempo-contexto, do tempo-horizonte e do tempo-corpo. Portanto, o tempo reflete-se em tudo isto que está aqui, o que é que fazemos no dia a dia. Quanto tempo distribuímos a cada atividade e porquê fazemos esta distribuição? A quantidade de atividades que consideramos obrigatórias ou que são exigidas e qual é o grau de exigência de responsabilidade que está associado a essas atividades? O que é que nós somos, para onde é que queremos ir, que gostávamos de ser, que podemos planear ou que não podemos planear? Aliás, esta orientação, nós temos perfis diferentes, é claro, também resultado dessa socialização, sobre perfis, sentimos-nos bem, melhor ou pior, é assim mesmo, perante circunstâncias que são imprevistas, por exemplo. E isso tudo tem a ver com estas disposições e modos de estar no tempo, que são resultado dessa socialização, necessariamente, mas também são resultado das transformações que nós próprios fazemos ao longo da vida e atendendo também às organizações por onde passamos, etc. Então, entraríamos na teoria social. Portanto, esta ideia, esta questão do modo de encarar o tempo é também algo profundamente importante para a sociologia, é mesmo muito importante, porque o modo de encarar o tempo, por vezes, é o que é mais relevante para percebermos porquê que determinadas ações são ou não desenvolvidas, não é? Portanto, esta ideia a forma como encaramos o tempo que há de vir, o tempo o que pode acontecer, a forma como valorizamos o tempo que está em contradição. Isto é, sobretudo, esta contradição entre o que é mais importante para nós e que pode ser o que tem menos valor económico ou menos valor social, não é? Portanto, a forma como entendemos e valorizamos os dias, aliás, há quem diga que os dias têm cor, e ainda hoje estava a conversar com uma estudante, justamente estávamos a falar sobre isto. A segunda-feira não é a mesma coisa que a quarta, e a quarta não é o mesmo que um sábado ou um domingo, portanto, nós relacionamos-nos também com os dias de forma diferente. É claro que nós, na sociologia, estamos a partir aqui desta premissa que é há ali uma determinação, um condicionamento social, mas de facto depois, individualmente, vamos nos sentindo melhor ou pior, não é? Vamos sentindo os dias de acordo com a situação em que estamos. Portanto, isto é um exemplo. Economistas, engenheiros, pessoas da área da engenharia, da economia, têm muita tendência para dizer, bom, para nós o tempo é todo igual, certo? Estamos sempre a falar do tempo físico, não é diferente, portanto, uma quarta à tarde é exatamente igual ao domingo à tarde. Bom, do ponto de vista sociológico e para as ciências sociais, porque temos que entender também temos que entender o tempo nesta transversalidade com as outras áreas, somos todas elas, não é, certo? Portanto, um domingo à tarde é diferente de uma quarta à tarde, ou não, depende, mas em princípio, do ponto de vista, da organização social, assim como temos a nossa organização social ainda prevalecente, não é. Claro, pois haverá variações entre áreas geográficas, entre grupos, entre países, etc. Portanto, nós temos esta ideia que vai coincidir com a tese da qual falava há pouco, o tempo como recurso, que é o tempo é uma medida. Quanto tempo despendemos, quanto tempo gastamos, quanto tempo usamos. Reparem que nós temos muita dificuldade de sair destas terminologias, não é? O tempo está sempre associado a alguma dimensão de medida ou de ocupação ou de uso. Mas, de facto, o tempo é uma experiência.
porque somos tempo, não é? Somos tempo do ponto de vista corpóreo, não é? Somos tempo, mas também do ponto de vista subjetivo, não é? Realizamos-nos no tempo. Tudo corre no e com o tempo, mas aí está, o tempo é um recurso que vamos usar. E esta ideia do tempo-recurso tanto serve para pensarmos na organização das atividades diariamente e ao longo do ano, como também serve para falarmos do tempo ao longo da nossa vida, certo? Ou também administramos o tempo com esta ideia de que o tempo é uma experiência, mas o tempo é um recurso. Algumas coisas podem nos correr melhor, outras menos bem. Há um modelo que se desenvolve a partir da abordagem da grande teórica dos estudos do tempo, que é a Barbara Adam. Este é um autor que escreve este trabalho, este esquema deriva de um trabalho publicado em 2022 sobre o que aconteceu durante a pandemia, justamente à nossa estrutura de tempos. E este modelo parte de um conceito desenvolvido pela Barbara Adam, que é o conceito de paisagem temporal, não é? De timescape. E se reparar, isto é só uma questão de materializarmos para percebermos melhor, até do ponto de vista metodológico, como é que podemos estudar o tempo, para além dos usos dos questionários ou dos diários. E este é o chamado nível, o nível do presente, certo? É um nível intermédio, que é condicionado por aquilo que são as experiências e as memórias passadas, e que está aqui traduzido como o espaço da experiência, mas também recebe inputs, certo? Também é condicionado pelo horizonte de expectativa. Basicamente, o que fazemos no presente é tão condicionado pelo passado como pelo próprio futuro, embora haja efeitos dialógicos entre estes vários pontos ou referenciais do tempo. Isto é extremamente interessante para percebermos, por exemplo, os fenómenos do adiamento de recompensas e a importância da representação do futuro como explicativo da disposição para a mudança, da disposição para o não abandono escolar, a disposição para a previsão ou a elaboração de planos, etc. Depois, na discussão, poderemos falar um bocadinho sobre isso, mas gostaria só de chamar a atenção, então, que este paisagem temporal pode ser então desmembrada, no fundo, subdividida naquilo que são os enquadramentos do tempo, e que corresponde àquela ideia do contexto, era, geração, percurso de vida, este frame, o enquadramento temporal. Também é condicionada pela representação da ordem do tempo, do modo de ordenação do tempo. E temos aqui pessoas que têm, no fundo, percursos em contextos culturais muito diversos, e sabemos que os próprios contextos culturais são aqui bastante condicionadores, melhor, moduladores. Temos orientações bastante lineares do tempo, orientações que podem ser mais circulares no tempo ou em espiral, né? Da ideia de uma evolução em espiral, sem regresso, sem retorno, que é já algo muito característico desta ideia da circularidade do tempo, mas também diferente do modo de encarar linear, que é muito típico, por exemplo, para as sociedades ocidentais, embora cada vez um modelo mais globalizado, e a partir do qual nós verificamos também a existência de alguns conflitos. Depois podemos falar nisso no debate. Do ponto de vista sociológico, portanto, são dois conceitos extremamente importantes para percebermos
a forma de usar o tempo e de valorizar o tempo, mas de facto os dois quadrantes que aqui estão nesta imagem inferior são extremamente importantes para a sociologia, porque eles dizem respeito justamente a isso, à forma como organizamos o tempo. Certo? Não é individualmente, é coletivamente. Por exemplo, a estrutura horária, a estrutura dos horários. É um modo de percebermos o que é este timing. E percebermos também quais são os ritmos que estão associados, e que aqui é traduzido pela palavra tempo. Aliás, uma paragem, nós usamos, mesmo no português, já esta palavra timing para dizer alguma coisa que vai encontrar-se, portanto, o encontro de tempos, que queremos organizar qual é o timing certo, né? Essa forma de fazer, de organizar essa estrutura temporal. E que resulta então nos ritmos e nos compassos. Os ritmos têm também compassos de espera. Para entendermos essa dimensão e a relevância social do tempo, e na sequência do que disse, é importante termos a noção de que, claro que as fronteiras são muito porosas entre estes dois conceitos, mas assim, de uma forma básica, temos sempre que entender aquilo que são padrões culturais, que estão imersos numa determinada cultura ou contexto cultural, e também a forma como o que resulta de tomadas de decisão política e das formas de organização social. Nós temos vindo a perceber que com a digitalização e a globalização em geral, nós temos cada vez mais esta uniformização na forma de valorizar, de entender e de usar o tempo, mas ainda permanecem diferenças, é importante analisá-las e discuti-las, e elas são foco, como eu dizia há pouco, de conflitos complexos, porque inclusivamente nos levam para as questões do domínio de algumas sociedades sobre outras, não é? Mas o que é que interessa para a sociologia? Interessa perceber, como dizia no início, se o tempo é uma construção social, a história do timing, não é essa, dos modelos de organização do tempo, mais ou menos explícitos. Os mais explícitos temos nos horários de trabalho, mas eles são apenas uma parte do mundo que é a estruturação e a organização horária. Alguns destes horários não estão propriamente plasmados em nada, em nenhuma norma nem regulamento. Como eu digo, é a história, é a história e o resultado de uma estrutura interiorizada. Portanto, é uma construção social, mas de facto o que acontece é que individualmente nós respondemos conforme essa estrutura e educamos as nossas crianças, socializamos os outros depois de nós com os mesmos modelos, ao ponto, como diz o Zerubabel, de acharmos que a semana sempre existiu ou que aquele tipo de horário sempre existiu, e não é bem assim, portanto, tudo isso foi resultado de uma construção social e que se reproduz e altera ao longo da história. O que é certo é que nós estamos sempre a falar, do ponto de vista sociológico, que é muito importante, da história da luta pelo tempo. Seja na perspectiva do controle, e portanto do controle do tempo e controle do tempo dos outros, seja na perspectiva da libertação desse controle e da libertação também do tempo-corpo, não é? Para não traduz o que é neste momento os estudos sociais do tempo, mas trouxe alguns que são de facto, falta aqui um, que é o Jacques Le Goff. O Jacques Le Goff é um teórico da Idade Média, um historiador da Idade Média, mas escreve justamente sobre a transição do tempo religioso para o tempo do mercador. E a partir daí é muito importante, é a partir daí que nós vamos entender também as transformações trazidas pela sociedade industrial, até hoje, até ao tempo, ao domínio através do tempo do mercador, ou o tempo do shopping, o tempo do comércio.
Nós temos aqui alguns, portanto, autores e livros fundamentais na área dos estudos sociais do tempo, e em particular da sociologia do tempo. Gostaria de dizer que a sociologia do tempo tem uma ligação muito forte, aliás, os primeiros, estava a falar do historiador Jacques Le Goff, mas posteriormente, antes do Jacques Le Goff, nós temos os teóricos da antropologia do tempo, onde está o Durkheim, o o Marcel Mauss ou, outros antropólogos que vão estudar justamente a organização do tempo em várias outras sociedades. Mas, portanto, a sociologia do tempo está em sintonia muito grande com a antropologia do tempo. Este é o Alfred Gell, um dos grandes livros para iniciar o estudo da dimensão social do tempo, mas aliás é bastante durkheimiano, bastante influenciado por Durkheim, mas depois temos aqui o Zerubabel, o autor que estuda a organização do tempo nas organizações e sobretudo em meio hospitalar e mostra como essa organização do tempo nas instituições hospitalares tem influência tão grande, uma influência enorme na vida das pessoas e dos grupos, mas explica como é que se dá e o que é essa disciplina da organização do tempo nas instituições de saúde. Temos os trabalhos do Levine sobre a geografia do tempo, e aí está essa dimensão, a forma como os contextos culturais reagem de forma diferente, como os contextos culturais são importantes para percebermos diferentes modos de estar e perceber o tempo. Por exemplo, o Levine, que é um psicólogo social, faz ao longo da sua investigação experiências em várias cidades. Por exemplo, lembro-me de uma delas que era mostrar o que equivalente a uma nota, por exemplo, uma nota de 20 euros, por acaso em Portugal, para comprar um selo de 20, e apresentava esta nota em vários serviços e analisava como era essa reação. Por exemplo, ele diz, por exemplo, as sociedades hipermovimentadas, hiperurbanizadas, um, quando mostrava essa nota para pagar um selo, que seria o equivalente aqui, não é? Por exemplo, a 20 cêntimos ou a 50 cêntimos, as pessoas tinham uma reação muito adversa do género: então não tenho outra nota, está aqui a incomodar-me, tenho tanto para fazer. Enquanto noutros espaços com menos pessoas, menos urbanos, a reação era o que ele considerava mais normal, e com intervalo e com tempo, em que havia também conversa associada. Portanto, ele vai analisar esse intervalo de resposta, a pace, não é? O tempo em que o tempo ou a duração da resposta. E mostra então essas diversas matizes, não é, de organização do tempo, de reação ao tempo, que traduz neste livro da geografia do tempo. Ainda Zorobabel, que fala justamente da evolução da semana e da importância que tem a semana na organização, aliás, de todo o funcionamento da vida nas sociedades ocidentais. Destaco também a Bárbara Adams, justamente porque é a primeira socióloga e filósofa que faz uma sistematização do conceito de tempo em várias áreas, portanto, desde a filosofia até passando pela economia, até à sociologia, mas também faz uma análise do conceito de tempo em termos dos grandes paradigmas, portanto, a fenomenologia, o estruturalismo, o interacionismo, ah, e isso é extremamente importante também para termos essa noção de como utilizar estes conceitos na investigação, portanto, dependendo deste olhar que também estamos a construir. Não posso esquecer, e deixei para o fim de forma propositada, do Karl Marx. Karl Marx é aquele autor que mais escreve sobre o tempo, numa perspectiva crítica,
portanto, da sociologia, porque justamente nos mostra em pleno aquilo que é o tempo como uma mercadoria. Basicamente, ainda hoje dizemos ou temos tempo ou temos dinheiro. Não é? E deve-se a Karl Marx a frase que agora também volta a ser muito usada e debatida: os homens, mulheres, não é? Os seres não são mais do que a carcaça do tempo, ou seja, efetivamente, ahm, à medida que vamos percorrendo a hierarquia social, vamos entregando cada vez mais tempo e o tempo corre o risco de ser também cada vez mais, menos, aliás, valorizado. Não é? Portanto, esta ideia da luta contra o tempo e contra o tempo que passa e contra o tempo que nos leva. E, portanto, se reflete também na pressa, nesta ideia de aceleração, ou melhor, de estar em atraso constante, é algo que está intrínseco, aliás, à evolução deste pensamento linear sobre a história e sobre a própria vida e o lugar da vida humana, não é? Do ser. Nós vemos isto na mitologia, quando temos este confronto, percebemos este confronto entre Cronos e Kairos, e o Cronos é de facto o Deus que devora os próprios filhos. Portanto, esta imagem da ideia de devorar os próprios filhos, que traduz justamente esta da questão da passagem do tempo que tudo leva à frente. É imparável. É claro que, do ponto de vista sociológico, também nos interessaria e interessa o trabalho sobre esta simbologia. Aliás, a Revolução Industrial e a organização do trabalho em fábrica dá-se em paralelo com o grande desenvolvimento dos sistemas de controle do tempo, não é? A cronometria, que hoje temos elaborada, embora com sistemas digitais. E é isso que permite depois a própria organização do trabalho em fábrica, o trabalho em migalhas, a separação das operações e o controle de tempo e métodos, não é? Mas, portanto, nós lutamos de um ou de outro modo pelo controle do tempo, porque esta ideia de que há algo que nos leva e, portanto, passa e consome, não é? Extremamente característico, não é? Em particular, estamos a falar das sociedades industriais, e das sociedades ocidentais, embora hoje, como vos digo, isso é uma outra discussão, nós estejamos a falar de um modelo, que, como digo, cada vez mais globalizado e que nos leva a questões que são muito interessantes. Nós vemos-las, por exemplo, nos livros do Peter Handke, vou lembrar, por exemplo, de uma passagem, bom, não entrando por aí, mas que se traduz em questões muito simples, como para onde é que vamos com esta pressa toda, não é? Vemos as crianças muitas vezes a perguntar, fazer estas perguntas simples, para onde é que vamos, porque é que estamos a correr tanto, onde nos leva esta corrida? Destas questões, essas interrogações que, por exemplo, vamos encontrar em filósofos, Daniel Inerte, por exemplo, uma referência, mas também vamos encontrar no Lipovetsky, por exemplo, que fala da sociedade da ligeireza, a sociedade da pressa, são já estes resultados do modo de olhar para a sociedade na perspectiva está do tempo e de levar ao limite o tempo-recurso. Voltando então aqui só a sintetizar, isto é um modelo que é desenvolvido pela Barbara Adam. Depois eu posso, aliás, estão a gravar, mas posso também fazer seguir este PowerPoint com a referência
correta desta imagem. Ela é produzida pela Barbara Adam, que justamente faz esta comparação entre comparação e mostras da transição que há ao longo da história, da passagem do tempo circadiano e daquilo que nós poderemos considerar também, de entre aspas, não é? O tempo natural para o tempo industrial, não é? E que tem a ver com, necessariamente vamos entrar aqui, com o desenvolvimento da técnica, o desenvolvimento científico, que ao longo do tempo histórico permitiu justamente driblar e manipular os tempos naturais. Por exemplo, a invenção da luz foi, isto é um exemplo muito toda a gente sabe, mas é extremamente importante percebermos, foi a invenção da luz que veio a permitir a elaboração em contínuo por parte das empresas e, portanto, também ah, o alargamento dos horários de trabalho, e o desenvolvimento do trabalho noturno, do trabalho por turnos, etc. Portanto, e hoje estaríamos embora estejamos a falar de tecnologias diferentes, a digitalização, estamos a falar de algo que repete, ou melhor, melhora a sofisticação sobre a vigilância e o controlo do tempo. O que é interessante perceber nesta ideia do tempo-recurso é de que, no fundo, estamos a falar de uma sociedade, está tempo como construção social, ela deriva de todas estas transformações e mudanças, que têm a ver com o aproveitamento do tempo, não é? O tempo como dinheiro, o tempo valor, mas o tempo como mercadoria, como dizia há pouco. Bom, a maior parte de nós ainda em sociedade, o que temos para trocar para trocar e para trocar por dinheiro, portanto, para termos capacidade de comprar e de viver, de comprar os bens que são necessários e de viver, é o nosso tempo. Portanto, isto é uma invenção humana, não é? Trocar o tempo por dinheiro. E, de facto, o tempo acaba por ser esta mercadoria fundamental de transação. Aqui, retomando o Karl Marx, estávamos a falar na altura do tempo em concreto, não é? Das horas do dia. Como sabemos, as primeiras lutas sindicais são lutas pela redução dos horários de trabalho. Aconselho, por exemplo, mas deduzo que conhecem toda a gente, mas aconselho por exemplo, lerem o livro do Émile Zola sobre o Germinal. A obra Germinal é um livro à volta justamente do tempo e do tempo nas minas, o tempo industrial e da divisão, do diferencial, melhor, da desigualdade na distribuição e no poder de controle do tempo. Mas estava a dizer, portanto, se nesta altura nós estamos a falar de um tempo que de alguma forma conseguíamos visualizar, esse tempo que é transicionado, a quantidade de horas que eu tenho agora, nós neste momento estamos a falar de uma sociedade que sofisticou todos os mecanismos de controlo e de transação do tempo, a ponto de nós estamos a falar hoje da economia baseada, aliás, bom, o modelo da organização e da exploração e de organização do capitalismo é um modelo que assenta justamente, eu estava a dizer, na valorização económica do tempo, mas não é, isso é o que está, que é suposto e que está subjacente ao próprio conceito de capital, não é? É algo que não é usado num tempo zero e disposto no tempo zero. O capital normalmente refere-se a algo que é um investimento em algo que ainda não aconteceu no futuro. E, portanto, nós temos hoje, mas não é só hoje,
Nós temos, mas muito em concreto hoje, a chamada economia do futuro, que não traduz mais do que esta dimensão capitalista, da exploração capitalista do tempo, porque efetivamente muitos dos nossos, vamos lá ver, negócios e que se reproduzem em empregos, etc., não dizem respeito a uma transação tempo zero, agora, dizem respeito ao investimento, à hipoteca, ao crédito, portanto, os juros, toda esta linguagem dos juros, da dívida, toda a economia e todo esse capitalismo, no fundo, financeiro, assenta em algo que não é o presente, mas é algo que pode acontecer no futuro. Portanto, os juros são calculados nessa base. ahm, Tem a própria, aliás, a própria definição de um contrato, e nós fazemos contratos porque receamos que algo possa acontecer no futuro. Mas eu agora estava aqui já a resvalar para a área do direito. O essencial, no caso para a sociologia, é percebermos este valor, económico do tempo e esta dimensão. Do futuro, da importância do futuro nessa valorização do tempo que é capitalista, não é? Aliás, nós temos nas empresas esta já como uma norma de recrutamento de que não avaliar as pessoas ou não recrutar as pessoas por aquilo que elas são naquele momento, mas por aquilo que elas prometem ser. Pelo potencial, não é? Estas palavras, todas elas remetem para esta centralidade do tempo. Ahm, Quais são os fenómenos pelos quais conhecemos, não é? Esta centralidade, reconhecemos e conhecemos esta centralidade do tempo. Já disse há pouco, pelos fenómenos como a espera, a pressa, o atraso, a memória sobretudo, a antecipação e a previsão. Mas também podemos falar de outros fenómenos como o abrandamento, a aceleração, a promessa, já falei há pouco, o ajustamento, também são termos temporais, relacionam-se ou traduzem algo que tem a ver com a administração e a organização do tempo. Mas eu introduzi aqui também as questões da violência e poder. Que normalmente nos estudos sobre a violência e poder nós usamos vários conceitos, mas cada vez mais, mesmo estava a referir-me agora e a lembrar de colegas que participam deste grupo de sociologia do tempo na Espanha trabalham, que é esta dimensão temporal da violência. É extremamente importante, porquê? Porque os fenómenos de violência, portanto, são disruptivos num determinado tempo, mas eles causam, por serem disruptivos, eles causam impactos, portanto, têm efeitos que, por vezes, só são avaliados, no longo, médio ou longo tempo, não é? Passado bastante tempo. Estou a lembrar um caso concreto, a análise de histórias de vida de mulheres que passaram por situações de violência doméstica. E isto é um fenómeno muito interessante de estudar, que é a forma como estas mulheres visualizavam o seu presente, mas sobretudo o seu futuro na base daquilo que elas não tiveram no passado. Portanto, o tempo da violência continua a ser relevante, mesmo nos momentos em que, ou nos tempos em que esta violência já não se verifica, porque ela refere-se a todo um conjunto de atos, de realizações que não aconteceram e que eventualmente implicam também a impossibilidade de realização do futuro.
Isto são alguns exemplos de temáticas, e no fundo, de termos e conceitos que estão a entrar neste momento, nos estudos do tempo e a serem considerados, no fundo, como conceitos, temporais, remetem para as questões, do tempo. Pois na discussão podemos voltar aqui. Tiago, por favor, diga-me como é que estamos de tempo, se puder, dizer-me, agradeço. Sim, sim. São neste momento 8h20, portanto, se calhar mais 10 minutinhos Ok, para termos vou 30 só te... minutos de debate, mas se quiser, pode alongar mais 5 minutinhos, 10 Obrigada, Tiago. O minutos. importante também é nós podemos realmente falar um bocadinho. É inevitável nós falarmos da dimensão cultural do tempo, a dimensão social do tempo, necessariamente temos de falar desta dimensão política, do tempo e do poder. Porque justamente se o tempo é uma construção social, vai depender dessas tomadas de decisão, e da forma, no fundo, como chegamos a algum consenso, chegamos às situações a que chegamos sobre o tempo que vale mais ou o tempo que vale menos, não é? Uma das discussões extremamente importantes que põe o tempo no centro, embora talvez não de forma tão explícita quanto poderia ser, são as discussões à volta do cuidado, não é? O cuidado refere-se, em grande parte, ao tempo dado, ao tempo que consideramos ser o tempo que não se paga, não é? Que é difícil de traduzir em termos de quantidade e é difícil também de traduzir em termos de um valor, não é? De uma quantidade de dinheiro. Esta é uma discussão extremamente importante, não só para áreas, não é, da área social, mas em todo o universo. Estou-me a lembrar, por exemplo, a área académica, não é, da ciência, do tempo na academia, no tempo do ensino, que de facto está cada vez mais cronometrado, há cada vez mais sistemas sofisticados de organização e de controle, através, por exemplo, das próprias plataformas, mas não contempla ou contempla com muita dificuldade o cuidado, o tempo cuidado, esta parte de tempo que tem a ver com a interação, com a qualidade dessa interação, sem que isso signifique propriamente algo que possa ser considerado nas avaliações de desempenho, etc. Mas é uma discussão transversal, praticamente ela é transversal. É importante retirá-la só deste contexto da área social, que ela é transversal a todas as outras áreas. Inclusivamente, hoje falamos dos contextos de pressa e de aceleração que se vivem. Aceleração não é próprio, não é, não, portanto, estamos a falar do mesmo tempo que tínhamos, mas a mesma quantidade de tempo, a mesma hora, acaba por hum, ser preenchida com um número cada vez maior de tarefas e de atividades, e não só, também diversificadas, cada vez mais diversas. Mas estava a dizer que isso acontece, portanto, até nos momentos, na aprendizagem, portanto, do ponto de vista da aprendizagem, dos estudantes, e fala-se hoje, da necessidade cada vez mais de haver de aumentarmos e percebermos a importância dos tempos de intervalo, dos tempos de reflexão. Esquecemos por vezes que esses processos são muito difíceis quando os processos de socialização foram extremamente orientados para esta aculturação com a pressa e com a aceleração, fazer tudo o mais rapidamente possível. Bom, e por isso vamos entrar, e aqui de uma forma muito breve, em temas que agora me interessam, que têm a ver com, mas poderei ser mais concreta sobre o que estou a fazer, em temas que me interessam do ponto de vista da investigação e que têm a ver com esta, ah, esta importância da ciência e da tecnologia,
na criação de tempo, por um lado, na criação de outros modelos de tempo, mas também na manipulação do tempo, e do controle do tempo. Não estou a dizer necessariamente nada, não só a dizer que é bom ou que é mau, estou a dizer que interessa estudar estes processos de transformação e de reconfiguração do tempo e a forma como estes processos acabam por transformar os nossos, diria, modos de vida, mas também os nossos estilos de vida. Nós fizemos, eu e a Paula Urze, entrevistas a pessoas que trabalham na área do desenvolvimento da inteligência artificial, e concluímos nitidamente que a história do desenvolvimento da inteligência artificial e eu não estou a dizer isto para engrandecer a temática do tempo, estou a dizer porque está de facto explícito nas entrevistas, a história do desenvolvimento da inteligência artificial está diretamente relacionada com a vontade de controle do tempo. Do controle do tempo síncrono agora, mas também do controle do tempo ao nível do tal horizonte. A história, especificamente, o facto, tem a ver com o facto da inteligência artificial estar muito orientada para previsão e para antecipação. E, portanto, para rentabilizar e eliminar ou reduzir os tempos de decisão. Portanto, a ideia de tudo em todo o lado ao mesmo tempo, não é? Criar bases de dados que permitem rapidamente diagnosticar, prever e antecipar a ação. E isso é uma ideia que se expande em todos os setores, mas claro, que estamos sempre a pensar muito, de modo especial no setor da economia, embora a economia está na sociedade, está dentro da sociedade, e poderíamos falar de várias. Esta é uma imagem de uma fábrica, mas poderíamos ter aqui um conjunto muito diverso de imagens para ilustrar essas formas de controle e de organização do tempo. Desculpa, tenho aqui o meu WhatsApp aberto. Vou terminar com esta proposta ou esta ideia que tem envolvido em particular pessoas da economia e também da sociologia, e que tem a ver com projetos de tornar o tempo de facto um assunto da discussão. Não só um assunto de investigação, como viram, investigação fundamental. Temos muitos fenómenos ainda aí para estudar, inclusivamente relativos à forma como estruturamos o nosso cotidiano. Eu quando digo nós, digo as sociedades, como se estruturam os cotidianos e o que é que isso significa do ponto de vista das identidades, aliás, coletivas. Mas esta agenda, neste caso em concreto, a agenda tem este projeto tem muito mais a ver com uma agenda política, ou seja, discutir o tempo como um direito. Vamos lá, esta é a proposta, vamos discutir o tempo como um direito e justamente pensar todos os fenómenos sociais, é mesmo assim, aquilo que é a nossa vida, a partir deste olhar sobre o tempo e tornar o tempo, então, um assunto de necessária agendamento político e do debate político. Nós conhecemos o debate político sobre o tempo a partir destas questões do tempo de trabalho e dos horários, especificamente e da valorização, né? E da valorização económica do tempo. Mas é muito mais do que isso, não é? As políticas de tempo, e estou a referir-me, esta é uma imagem, não é minha, é uma imagem que encontram no site de uma organização espanhola, justamente, da Catalunha, que se chama Time Use Initiative, Iniciativa para os usos do tempo, que
congrega pessoas que trabalham só sobre os usos do tempo. Isto na Espanha, por exemplo, este é um assunto em vários outros países levado muito, muito a sério. Há muita gente a trabalhar só nos inquéritos aos usos do tempo, porque justamente permite perceber as desigualdades sociais, ou em grande parte as desigualdades sociais. Quanto tempo temos para fazer o que queremos ou que precisamos fazer e como depois executamos, com que ritmo podemos executar essas tarefas, desde as tarefas relacionadas com o trabalho remunerado até à atividade doméstica. E, portanto, é muito importante, esta é uma dimensão extremamente importante para perceber as desigualdades de género. Ora, e este grupo congrega, esta organização congrega, analisa todos estes estudos, como vos digo, em Espanha, muito, muito a sério, até tem um sistema de análise dos usos do tempo a nível regional, e quanto a mim, por exemplo, as instituições e as autarquias locais deveriam operacionalizar, há sempre tanto dinheiro para tanta coisa, deveriam operacionalizar estes inquéritos aos usos do tempo de uma forma completa. Eles precisam de grande cuidado, parcimónia, paciência, porque eles vão nos dar indicações, por exemplo, muito importantes também sobre as mobilidades, o tempo que gastamos nas mobilidades diariamente, como isso tem impactos tão grandes na nossa vida e o que é que significam do ponto de vista da organização das cidades e da organização dos modos de vida nas cidades. E isto parece muito importante, portanto, esta ideia das políticas de tempo. Portanto, no fundo, traduz algo muito simples, que é sempre que se pensa uma política, pensá-la do ponto de vista do tempo e dos efeitos que traz sobre este prisma, no tempo, nos usos do tempo e na experiência do tempo. No sentido de criar, esse é o projeto, formas mais sustentáveis e equilibradas de organização do tempo. Portanto, temos que ter necessariamente o diálogo entre a psicologia, o direito, a sociologia, a economia e depois haver essa consciência da parte de quem toma decisões sobre a necessária atenção aos fenómenos de tempo, que por vezes são muito explícitos, por exemplo, casos horários, mas noutros casos não é assim, não são assim tão explícitos. Precisamos de tornar mais explícito. Por exemplo, o fenómeno da inclusão, as questões que agora se falam da inclusão de ah, ah, populações mais vulneráveis, ou da inclusão de forma transversal na universidade ou no sistema de ensino. Elas têm que ter em conta as questões relacionadas com o tempo, os tais padrões interiorizados da organização do tempo, ahm, a, a forma como cada um de nós, também dependendo desses contextos culturais e sociais, respondemos em relação ao tempo. E muitas vezes, para evitar este trabalho de sincronia e de organização, simplesmente, mesmo nas escolas, assistimos muito a isso, assistimos a modelos de organização do tempo que são, de alguma forma, reproduzem esse modelo de organização do tempo industrial, que é, temos três grupos com formas de aprendizagem diferentes, até porque aí está, estamos a falar de meios sociais diferentes, então organizamos em três grupos, temos os que vão à frente, temos os que vão no intermédio e somos os atrasados, certo? Portanto, depois os professores relacionam-se desta forma com as turmas. E o mesmo modelo acaba por ser um bocadinho replicado, mas não vamos entrar por aí agora, ao nível das relações internacionais. Portanto, estava só assim, de jeito de conclusão, este é um outro tema que me interessa, mas tem relação com a tecnologia e a ciência, que é a forma de viver as cidades e a organização, a forma como as infraestruturas criam, modelam e organizam ritmos nas cidades, nos espaços, em concreto, especificamente tenho estudado, são cidades. Um, e são tão importantes, organizam os tempos, se organizam os tempos, organizam a vida, certo? E se organizam a vida, organizam a nossa vida no presente, mas também com esses impactos no futuro, não é?
Muito interessante, tenho cada vez mais interesse em estudar a forma como as infraestruturas, são um objeto técnico, à partida parece um objeto técnico, têm tanta importância na organização do nosso tempo. Por exemplo, as passadeiras, mas isso depois poderei falar mais à frente, na discussão. E um assunto de eleição, que é justamente esta nossa relação emocional, cultural, social, política com os horários e a forma, está relacionado com o tal interesse que tenho a trabalhar a influência das tecnologias nos modos de organização do tempo, que é justamente o caminho que estamos a percorrer para aquilo que eu chamo uma revolução na arquitetura dos tempos sociais, relacionada e associada à digitalização, com várias complexidades. Até porque, a meu ver, nós deixamos de ter a centralidade das organizações de trabalho do recorro, não é? Das fábricas, e passamos a estar bastante, os nossos ritmos passam a estar bastante dependentes do tempo comercial de novo, não, o tempo do mercador. E tenho-me interessado por estas temáticas e finalmente, claro, depois temos aqui também, tenho aqui um slide que tem a ver com a pedagogia do tempo e a forma como os estudos do tempo também contribuem para mudar as nossas vidas, mudar as nossas e as dos outros. Esta é a roda da vida que nos ajuda a perceber porque é que o tempo do corpo tem um determinado tempo e quando o utilizamos indevidamente ou levamos ao limite, ele não aguenta, não é? Não aguenta, como dizia o António Variações. Quando a cabeça não tem juízo, é o corpo que vai pagar. Isto agora estou a entrar nesta já em reta final, mas este é um esquema muito usado, que é pela sociologia na área da intervenção, mas também pela psicologia e pela psicologia comportamental em concreto. E finalmente, terminando, quero fazer-vos um convite para quem quiser juntar-se a mim e a outras pessoas que aqui estão. Eu não tenho o nome delas aqui, mas são várias, destas pessoas que participam deste Seminário Permanente de Estudos do Tempo, do Grupo de Sociologia do Tempo, Universidade de Guadalajara, Universidade de Évora, Universidade Católica Portuguesa aqui em Braga, Universidade da Beira Interior. E temos feito várias iniciativas, passámos também a fazer um curso de introdução à Sociologia do Tempo, Estudos Sociais do Tempo. Pois bem, há toda outra dimensão muito que me atrai, mas não é tanto na Sociologia, que é a dimensão da arte, a arte e o tempo. Aliás, a arte dá-nos as grandes lições, não é? As grandes lições críticas sobre a organização social do tempo. Fico por aqui, pedindo-vos que conversemos agora um pouco, e também estendendo o convite para novas iniciativas ou para conversas sobre estas temáticas. Obrigada. Desculpem se eu me alonguei. Obrigado, professora Emília. De facto, foi uma comunicação riquíssima. Eh, Teremos um período então de debate. A Joana está aqui a dizer que não poderá ser muito longo, mas em todo caso, eh, certamente uns 15 minutos, 20, não haverá grande problema, dependerá também eh, do número de questões. Penso que já tínhamos uma questão no chat. Em todo caso, qualquer pessoa poderá fazê-lo através do chat ou então levantando a mão. Portanto, eu poderei ler para a professora, se, se não se importar. Boa noite, professora Emília. É da Sofia que está a falar. Muito obrigado pela apresentação. Gostaria de saber um pouco mais sobre como as redes sociais interferem na nossa compreensão do tempo na contemporaneidade, a aceleração da informação e a simultaneidade dos eventos nas plataformas digitais impactam a forma como percebemos o passado, o presente e o futuro? É isto aqui a questão.
Vou tratar por Sofia, sim. Sofia, muito obrigada pela sua pergunta. Ela é de facto necessária, completa muito aquilo que eu disse. Faltava essa peça. Obrigada. Definitivamente, as redes sociais, ah, aliás, as próprias redes sociais estão neste momento organizadas justamente para de uma forma, bom, as redes sociais organizam o tempo social, são uma parte importante na organização do tempo social. Eu estava-me a lembrar de um exemplo, já o utilizei a semana passada numa apresentação, que me recordo, e ela é muito ilustrativo, foi uma entrevista que fizemos a um empresário sobre, na verdade, a entrevista era sobre as qualificações e as competências que valorizavam no recrutamento de pessoas jovens, jovens. E nesta conversa, nesta resposta, fomos ter a questão das coleções. Era uma empresa têxtil, uma empresa na área da confecção. E ele dizia: Sabe, eu tenho um problema que agora que não tinha. E é um problema que está cada vez mais a ser difícil de resolver. Qual é? Diz ele: Olha, sabe, é que se a Rainha Letícia de manhã usar um vestido às bolinhas amarelas, ao meio-dia ou daí a meia hora, dizia ele, já temos muita gente a comprar o vestido, a querer comprar o vestido às bolinhas amarelas. E, portanto, já ninguém quer a minha coleção que tive um tempo, não é? Muito tempo a prepará-la. E foi isso muito ilustrativo, não é? A digitalização e a dinâmica das redes sociais organiza imenso o nosso tempo, deste ponto de vista mais macro, organiza o tempo do ponto de vista diário, não é? Hum, Nós andamos um bocadinho aqui a lutar contra, ou melhor, a pensar em soluções que nos distanciem, sobretudo as pessoas na área no trabalho, nas organizações de trabalho, os estudantes no ensino, que se distanciem dessa permanência, não é? Dessa necessidade permanente de estar nas redes sociais. Mas, de facto, elas são o principal organizador dos tempos, macro e micro. Claro, podemos dizer se deixarmos, é certo, mas e é interessante estudar como estes processos de distanciamento ocorrem. Por outro lado, a questão do passado, presente e futuro. hum, a inteligência artificial, já antes isso era possível, mas a inteligência artificial transforma-nos, é extremamente importante, transforma de facto a forma como nós vemos o passado e o presente e o futuro, porque simplesmente pode alterar esse passado, não alterando, correto? É irreversível, por um lado dizemos, mas é possível contar uma história sobre qualquer evento histórico, é possível contá-la de um modo diferente, com personagens diferentes. Portanto, isso é extraordinário, até do ponto de vista artístico, não é? Nós temos o Elvis Presley a cantar com a filha, não é? Nós temos toda essa capacidade de criar algo muito novo a partir de algo que aconteceu. Mas também temos que ter alguma noção, e isto dizem os próprios inventores e quem desenvolve a inteligência artificial e que está por detrás do que acontece com as redes sociais, dizem que precisamos ter um certo, bom, eh, cuidado na forma como. Não é cuidado, temos de ter informação, só a informação e o conhecimento também ajuda. Mas é muito interessante o tema que colocou, é um objeto de investigação. Pois, o tempo na era digital é um desafio, não é? Já temos aqui outras questões. Eh, Primeiro, agradecer o Miguel Ângelo Cardoso. Um pouco já respondeu à questão, mas em todo caso, quero perguntar o tempo na era da inteligência artificial, que desafios? Uhum. Depois também tem uma outra questão que já poderá agregar, eh, da Ana. Acha que seria possível falar um pouco acerca da modernidade líquida? Eh,
Ahm, Hum, não sei, Ana, se quer explicitar em que sentido, mas penso que é neste sentido também fala o Lipovetsky, não é? Da sociedade da ligeireza, certo? A ideia de que, do Bauman, não é? De que vivemos como se vivemos a vida social, a nossa vida diária, como se estivéssemos no aeroporto, não é? Com encontros que não são estáveis, esperando por algo que não sabemos se vai acontecer, sem saber muito bem também quais são as, os meios que podemos utilizar, não é? Exatamente, instabilidade. Sem dúvida, quando o Bauman faz esta análise da modernidade líquida, de facto, está subjacente esta questão não é do tempo, mas há um outro conceito, que é a duração. A questão da duração. Quanto duram as relações, e que contratos fazemos, para estas. Portanto, até que ponto nós fazemos, nos relacionamos, se antecipando ou não que aquelas relações podem não ter continuidade ou podem ter continuidade, não é? Isso é muito característica da época mais, da tal sociedade pós-moderna, que é fazermos estas contratualizações sabendo que, porventura, não vai haver propriamente uma grande durabilidade dessas relações, não é? Ahm, Penso que é esta a grande relação, com a modernidade líquida, esta questão da instabilidade, da extemporaneidade, da fragilidade das durações, não é? A professora tem aqui outra questão da Natália Castro da Silva, que agradece pela apresentação e pergunta diz que tem interesse pela noção apresentada de dimensão do tempo da violência e se teria algumas referências de reflexões e estudos nesse sentido. A melhor referência, que ainda é um tema bastante em construção, mas a melhor referência que posso dar-lhe é de Hannah Arendt, quando justamente fala do conceito de violência, e aí está, de como é que essa violência perdura ao longo do tempo, não na pessoa em si, mas de geração em geração. Mas para tratar esta temática, o- porque o tempo tem aqui é extraordinária esta questão, que é ah, muitas vezes para nós percebermos o tempo, precisamos de ter uma posição epistemológica que implica muito mais método do que conceito ou definição. O que é que eu quero dizer? É através da etnografia e particularmente da conversação. Isso é muito interessante. O tempo muitas vezes manifesta-se na conversação. Não tenho tempo, não tive tempo, falta-me tempo, não sei o que fazer ao tempo, certo? Ahm, o tempo já passou, o que passou, passou, ou o que passou, não, o que não tive, não volta. Portanto, é muito interessante estarmos atentos às próprias histórias e depois, a partir dos próprios conceitos de poder, de memória, de tempo, construir esta abordagem à violência, portanto, a partir do efeito que estes atos de violência têm, ou episódios têm, na vida futura, não é? Porque estamos a julgar com dois conceitos. Primeiro, o conceito tempo em geral, mas depois com o conceito tempo de vida, certo? Quando nós falamos deste tempo de violência, quando estava a falar de violência doméstica, por exemplo, eu estava a contar a investigação, os resultados da investigação com mulheres vítimas de violência doméstica, temos que ter em conta a idade, certo? Um ato de violência, certo? É inevitável, isto já dizia o Heidegger, não é? O ser e o tempo. Nós passamos pela idade e com a idade vamos mudando também a forma de ver o mundo e a vida, certo? Claro que há aqui variáveis, todas estas variáveis sociais vão ser extremamente importantes, mas
há determinadas idades, por exemplo, aí está o fenómeno da violência doméstica, quando a ruptura ou a saída destas situações de violência doméstica, a violência se dá, eh, o efeito é completamente diferente, o desenvolvimento é completamente diferente quando se dá aos 30, aos 40, aos 50 anos de uma mulher. Certo? Isto é para pensar assim largamente nas temporalidades sociais. No caso, quando a situação de violência se desenvolve e, portanto, se resolve, nós encontramos muitas mulheres que dizem: bom, é certo, agora já não sei o que fazer porque o tempo não volta mais, não é? Aquilo que eu queria pudesse ter acontecido aos 20 ou aos 30, já não tem. O tempo passou, já não vou realizar agora. Portanto, o conselho que lhe dou é juntar as abordagens sobre a violência, sobre o poder, as histórias, estar atenta às conversações e, a partir daí, de facto, perceber como se faz esta relação com a memória, mas desse ponto, sob esse prisma sociológico, portanto, das quantidades de tempo e de tudo aquilo que também pode ou não ser, bom, transladado ou recuperado para o futuro, não é? Mas podemos conversar depois também um pouco mais. Tem aqui outra questão que tem a ver, portanto, agradece pela apresentação e ficou curiosa em saber mais acerca das políticas de tempo. Existem Uhum. já alguns exemplos que conheça e que possa partilhar em que as políticas públicas estejam a ser pensadas a partir desta perspectiva dos usos do tempo? Esta é a questão da Maria João Barbosa, e, portanto, políticas Portanto, públicas. sim, sim, obrigada, Tiago. Exato, gostaria que esta vertente fosse bastante mais trabalhada. Nós temos, aliás, na Itália, pessoas que já escrevem sobre o tempo da cidade nesta perspectiva e das mudanças que são introduzidas nesta perspectiva do tempo. Maria João, obrigada pela pergunta. Pode fazer muita coisa, sinceramente, de facto. Nós temos desde os horários das escolas, os horários das organizações de trabalho, que têm muito influência na nossa organização diária, nos tempos que demoramos, por exemplo, nas deslocações, temos os horários dos transportes. Claro, não é só os horários, é também a disponibilidade de transportes públicos, por exemplo, e a forma como alteram tanto os ritmos das cidades, a mudança, a própria mudança, não é? A deixar de usar carro e usar e caminhar mais ou usar mais transporte público, a influência que isso tem na nossa vida, até do ponto de vista da saúde. E isto está a ser feito de uma forma muito distinta, de país para país também, e de cidade para cidade. Aliás, há programas de financiamento para os chamadas cidades dos 5 minutos, não é? A ideia de que deveríamos viver em cidades em que a 5 ou a 15 minutos, também há as cidades dos 15 e as cidades dos 5 minutos, cidades dos 15 minutos, assim, a 15 minutos teríamos a possibilidade de aceder a todos os serviços que são necessários. Isto são mudanças que numa primeira fase podem não ser tão populares, não é? Mas são o caminho para a mudança da forma de organização nas cidades. Mas quando falo disto, falo da eliminação de barreiras, das mudanças, dos semáforos, né? Semáforos com luz ou sem luz, também tem muita influência nos nossos ritmos, a organização em geral dos espaços, os horários, aí está, os horários dos espaços da cultura, os horários do comércio, tudo isso é certo que é controverso, há várias visões sobre os assuntos, mas são exemplos de mudanças extremamente importantes, sem falar dos horários de trabalho e dos horários. Nós temos este fenómeno em emergência, que é as creches a funcionarem a mais tempo que o padrão até agora, e ele também levanta várias, não é? Várias questões que importava estudar. Ahm,
Sim, são alguns exemplos, portanto, mas eu até aconselho mesmo, pode procurar por esta sigla, na Time Use Initiative, Iniciativa dos Usos do Tempo, e vai encontrar, ou então envie-me um e-mail e eu envio diretamente, fazem inclusivamente as semanas do direito ao tempo, em que estes debates são muito acesos e, é interessante, envolvem muita gente também da América Latina, em particular México, Colômbia, Equador, que têm políticas muito ativas neste sentido, mas muito falta ainda por fazer, portanto. Mesmo ao nível das organizações de trabalho, as universidades, etc. Teria aqui muitos exemplos, tenho que me controlar para não estar a falar mais, está bem? Ahm, Penso que há aqui uma outra questão, não é, Tiago? Não sei se Eu quer. penso que não, mas eu gostaria também de te fazer uma questão. Não sei se falta certamente 5 minutinhos, estamos quase a terminar, mas em todo caso, já agradeci à professora pela comunicação. Aliás, fui eu que sugeri a professora e o tema em questão para o grupo de estudos interdisciplinares e ciências sociais, eh, porque devo confessar, há um ano tive a oportunidade de ler um dos artigos ou em atas de conferência eh, que tinha como título Luhmann, o futuro não pode começar, naquele artigo, o conceito de futuro. Aliás, estive a verificar e ele está online. Eu, na altura, acabei por ler no livro e, portanto, é uma boa oportunidade para quem desejar ler, poderá aceder através do repositório da Universidade do Minho, o conceito de futuro. E que, de facto, a comunicação suscitou-me várias sensibilidades, várias questões. Uma delas tem a ver, primeiro, com a evolução do tempo, como a senhora referiu, de Jacques Le Goff, da ideia circular, da circularidade à linearidade, que é uma ideia iluminista. E, portanto, há aqui alguns aspectos importantes, e eu pergunto-lhe assim, um tanto abrangente, eh, se considera que a ideia de linearidade está hoje posta em causa. Porque, de certa forma, hoje pensamos que a nossa geração vive um pior, se não, pelo menos não melhor do que a dos nossos pais. E, portanto, a ideia de progresso infinito eh, está hoje posta em causa na nossa própria vivência em comunidade, termos um objetivo a almejar no que é um contínuo civilizacional, que civilizacional também é um conceito que vem do século XVIII e não antes, e que tem muito que se diga, e, portanto, é de facto muito importante estes aspectos, e, portanto, é uma pergunta um tanto abrangente, que tem a ver certamente com a omnipresença do futuro no presente, não é? De certa forma, isto reside essa questão. Obrigada, Tiago. Sim, a sua questão exige também resposta complexa, não é? Ou, como disse, é abrangente, concordo. Ahm, Primeiro, e aproveitando, o grupo que está cá, muita gente hoje, e a sociologia, de alguma forma, não sei explicar porquê, mas o Luhmann, o caso, o Nicholas Luhmann, é um autor extremamente importante para percebermos, aliás, todo o processo que está a acontecer agora da digitalização e da inteligência artificial. Mas, de facto, é interessante ter trazido aqui o Luhmann porque é dos autores que é menos falado, embora nas teorias da informação e a comunicação seja mais central, na sociologia ainda é considerado aquele autor menos, pão, difícil, mas, de facto, o Luhmann, neste momento, diria assim, é dos autores mais interessantes, pensávamos assim, bem? Basicamente, a inteligência artificial funciona exatamente no modelo que falava o Luhmann, que é o nosso, o nosso, o nosso presente é condicionado pelo futuro, já está a ser condicionado pelo futuro.
E, portanto, por isso aí é desde que o futuro não começou, já, o futuro não vai começar, já começou, não é? Can't begun, não começou. Ahm, e muito interessante, várias outras razões, bom, mas é muito interessante, portanto, ter trazido aqui o Luhmann, que é um autor que merece ser revisitado, independentemente das críticas que se lhe possa fazer. O Luhmann e o Habermas. Essa debate entre o Luhmann e o Habermas continua a ser estrutural para percebermos este impacto das tecnologias e da tecnologia em geral na nossa vida, porque é de facto avassalador, é macroestrutural. Bom, respondendo, Tiago, primeiro eu penso que precisamos mesmo de muito mais investigação. O que os estudos têm indicado até o momento é que ah, hum, ao contrário desta ideia de que vivemos a pensar no futuro, tá? Do ponto de vista sociológico e experiencial, as sociedades estão cada vez mais centradas no presente, portanto, em conseguirem reproduzir o presente. No fundo, quer dizer, reproduzir o amanhã, conseguir continuar o hoje para amanhã, não é? Portanto, esta ideia de futurelessness, sociedades em que o presente é o tempo preponderante. Um, Isso é muito interessante, porque os estudos o que é que indicam? Que isso tanto é um resultado desse tempo-contexto, no contexto em que vivemos, mas é também um resultado, é uma resposta individual, é uma estratégia. Reparem que se nós não acreditarmos que temos um amanhã, individualmente, o único resultado daí é a ansiedade ou a depressão. E, portanto, como é que é possível? Muitos de nós sofrem, têm problemas, não é? A depressão é uma doença muito característica das sociedades modernas, mas as pessoas continuam a viver a sua vida, não é? Não estão todas a pensar em desistir dessa vida. Portanto, vamos continuar a reproduzir a vida porque acreditamos no amanhã, não no futuro, daqui a uns anos ou futuro, mas no amanhã. Isto é muito interessante, porque, por exemplo, a linguagem, o inglês não tem o tomorrow, não, ok? Temos os filmes do Tomorrow Never Die, mas vamos falar disso. De facto, o amanhã é muito característico das culturas do sul da Europa, da América Latina, esta ideia de ter o amanhã, não é? Pensar no amanhã. E, portanto, isso é essencial, diria assim, é estruturante, pensar no amanhã. É isso que assegura a nossa vida biológica, a nossa saúde mental, não é? A nossa saúde do grupo. Agora, do ponto de vista social, nós, de facto, estamos a atravessar por estar diagnosticado. Claro, podemos ter visões mesmo assim mais otimistas e menos otimistas, mais utópicas ou mais distópicas, mas nós já percebemos que as instituições fazem pouco pelos indivíduos individualmente, certo? Portanto, a responsabilidade está muito do lado do indivíduo e daquilo que ele consegue absorver e fazer do que absorve, não é? Em termos de resposta social. Ahm, Portanto, podemos ter depois visões mais utópicas ou distópicas, mas esta é a situação real, de alguma deslinearização e, sobretudo, portanto, regresso ao passado. Isto levar-nos-ia também por um lado, para o questionamento da influência das grandes narrativas, a importância que elas têm na vida social e na vida individual, mas também para os perigos dos regressos, não é? Dos tais regressos, o regresso dos sonhos futuros, mas que estavam no passado, não é? Na minha perspectiva, enquanto sou socióloga e atenta a estas questões, penso que a grande eixo e necessidade que temos nas sociedades do presente é gerir esta ligeireza, a contrariar essa ligeireza e termos capacidade crítica e informar, conhecimento suficiente para contornar e levar os outros também a desconstruir estas outras narrativas que, entretanto, se impõem e que são perigosas, porque, no fundo, a grande discussão que temos que ter em relação, eu falava do controlo, da vigilância do tempo, é a vigilância do sujeito, o corpo, da mente.
E aí nós chegamos aos sistemas totalitários, não é? Sejam de esquerda ou de direita, chegamos aos modelos totalitários. Portanto, o conhecimento é fundamental, e o contorno, eu vejo isso, por exemplo, muito bem retratado nas entrevistas que fazemos a estes responsáveis que desenvolvem a inteligência artificial. E eles falam justamente isso, de que, da necessidade de desconstruir e desmistificar aquilo que é dito de forma muito imediata nas redes sociais e de como os fenómenos depois se multiplicam, as verdades, não é? Os tais discursos vão multiplicando, construindo aquilo que não é propriamente nenhum acontecimento, nem uma verdade. Do ponto de vista social, temos questões, na minha perspectiva, difíceis de resolver. Acho que é importante a investigação sociológica e este ativismo também, porque se há alguma coisa que, e por acaso estávamos nessa discussão, nessa conferência, isso foi muito questionado pelos jovens presentes. Parem que mas isso é uma criação humana, certo? A tecnologia é uma criação. Portanto, temos que urgentemente pensar nos valores que guiam esse desenvolvimento e essas aplicações. Temos que pensar nesses valores. Temos que criar mecanismos de representação para esse debate. Porque, vejam, a inteligência artificial o que faz, aqui na resposta às questões das redes sociais, não é propriamente alterar só a maneira como pensamos e se vamos comprar um vestido às bolinhas ou outro, não é? É a forma como os sistemas de inteligência artificial atuam, não é? Essa ideia de ter uma base de dados concentrada e a concentração de informação é tão elevada, não é? Que qualquer variação nos salários, vejam, não precisa de acontecer a variação, precisa apenas dela ser sinalizada. Vamos subir 5 euros, 10 euros no salário. Essa informação vai produzir um impacto imediato no aumento dos outros preços. Portanto, se há algum efeito complexo, certo? Porque eu não estou aqui para dizer que não, de facto, nós temos um mundo aberto pela inteligência artificial, um mundo aberto pelas tecnologias, mas se há algo em que os governos, a sociedade, os mecanismos de representação têm que concordar, debater, é a leitura e este controle sobre o efeito que a inteligência artificial traz naquilo que tem a ver com os preços, não é? É mesmo assim, com o valor do nosso dinheiro, do dinheiro em geral. Se este é o modelo, não é? Porque estratégias muito interessantes que estão a surgir, por exemplo, passam pelos bancos de tempo que, que eliminam a constituição de um banco de tempo elimina, ou é o pressuposto para um banco de tempo é que não haja tempos mais valiosos do que outros. O valor é todo igual. Mas, Tiago, é uma discussão muito interessante. Há um colega da sua idade, já agora, mais ou menos, não é? Não sei a sua idade, portanto, mas muito jovem, que é o Gustavo, que trabalha na Universidade do México, sobre o conceito de drama e de tragédia, associado justamente ao desenvolvimento da percepção, do tempo e do que chamamos figurações do tempo. Ok, muito interessante. Penso que vamos ter de terminar, dado que o tempo já vai ido e Claro, naturalmente desculpe que eu também me eh, alonguei agora, talvez, pronto, desculpe, está não, bem? não há todo problema. Agradecemos à professora e a todos os que nos estão aqui a ouvir pacientemente. Tiago, Tiago, deixa eu falar bem pouquinho. Eu acho que eu estou mais distante de todas. Sim, Bem sim, rapidinho, pode. só assim agradecer, um prazer falar, ver e ouvir Miriam. Eu estou vendo também aqui, Paula está aqui, Paula Mascarenhas, um abraço. E me deixou muito inquieta esse tema, que a gente vê o tempo, é curto para discutir o tempo, né?
Mas que aí aqui no Brasil, aí eu fiquei pensando na questão como isso reflete nas mulheres, né? Se o tempo é pouco para todo mundo, para as mulheres é muito mais, né? Quando você falou da questão do cuidado. E aqui no Brasil, que é tudo. Eu tenho estudante que leva 3 horas para chegar na universidade, 2 horas para chegar na universidade. E aí a gente vê essas mulheres, estudantes, mães, trabalhadoras, pensando na questão das mulheres, nessa questão do tempo, como isso precariza a vida. Todos nós. Aqui no Brasil está uma discussão sobre a questão da jornada de trabalho que de 6 para 1, que é tá aí da discussão para diminuir essa jornada de trabalho. Mas aí a questão econômica, ela leva muito mais. Eu só queria falar isso aqui, Emília, e colocar que eu acho que a gente merece uma continuidade nessa discussão para ampliar de quantos temas apareceu aqui e agradecer. E um Nós, prazer ver vocês, viu, gente? Um prazer, a saudade. Paulo, um cheiro. obrigada, Tiago. Posso Cheiro, só dizer, Gênia, muito Ana. obrigada. Sim, sim, Estou sim, colocando Paulo, no lugares Paulo, aqui é porque eu tive Não, contato não, presencial. tenho aqui a Paula Mascarenhas, gostaria também de dizer, embora espero que não me leve a mal de o dizer, que também temos uma ideia de desenvolver aí um pequeno estudo sobre os usos do tempo e as percepções do tempo por parte de estudantes universitários. E Muito importante isso. falaremos. Muito obrigada, sim, também. Pronto, obrigado a todos. Peço só desculpa já agora. Tenho artigos sobre o tempo, precisamente com a alimentação, que te interessa, Zénia. Está lá. Podes consultar isso, o tempo que tu Vou ler. falaste Olha, também. vou ler. E a gente fala muito de comida de verdade. Comida de verdade envolve a participação de todas as famílias, porque todo membro da família, justamente pela questão do tempo, não é? E a família, sim, sim. Um cheiro para vocês. E desculpa aí, viu? Não, não há problema. Não sei se alguém quer mais intervir para então terminarmos. Bom, pronto, agradecendo a todos, eh, fiquem bem Sim, e muito continuação obrigada. de uma boa tarde